Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma exploração focada nas origens, na ancestralidade de uma figura que chega pra gente por duas obras, o Kofi. Vamos dar uma olhada em trechos de A Ancestralidade de Kofi, Uma Jornada Africana, e também de O Eco do Baobá, A Origem de Kofi. Olha, essas histórias apresentam o Kofi, que é um rapaz de Accra, lá na capital do Gana. E o curioso é que essa consciência dele sobre o próprio passado, ela só desperta bem depois, quando ele já está longe da África, morando com a família em outro lugar. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco essas camadas, sabe? Dessa herança que parece bem complexa, misturando realeza africana, desafios históricos e até uma conexão surpreendente com outras culturas. Vamos começar, talvez, com uma imagem forte que uma das fontes traz. Kofi, menino ainda sentado ali sobre um baobá gigante, antigo, esperando. Dá pra sentir a expectativa, né? Porque ele tá quase recebendo um tambor muito especial do pai. É nesse cenário que a gente começa a nossa conversa. Então, a primeira fonte, essa jornada africana, coloca o Kofi nesse início, lá em Accra, Gana, na costa do Golfo da Guiné. Só que o ponto de partida, para ele buscar as raízes, é, como a gente falou, fora da África. Parece que são os novos desafios, talvez aquele sentimento de não pertencer, né, que acende essa vontade de entender de onde ele veio. Exatamente. E para a gente sacar a profundidade dessa busca pessoal, é muito importante entender o contexto histórico que essa primeira fonte já joga na mesa. Ela mostra a África não como um lugar sem história, de jeito nenhum, mas como berço de civilizações, com conhecimentos ancestrais passados, por mestres, pelos griots, que são essas bibliotecas vivas, né? Mas o texto também fala de uma coisa doída, um apagamento histórico. Sistemático. É, essa fonte detalha bem como, por muito tempo, uma visão eurocêntrica, cheia de preconceito, acabou escondendo a riqueza das histórias africanas. As sociedades dali eram vistas como, sei lá, primitivas, né? Incapazes de ter história própria. E um jeito de fazer isso foi desvalorizar ou até negar as tradições orais como forma de guardar conhecimento. Isso foi terrível. Impediu que a genialidade africana em criar culturas, filosofias, fosse reconhecida como devia. O material também fala da perda de fontes materiais, tipo arqueológicas lá na região do Nilo que foram se perdendo ou sendo reinterpretadas, né? E dá um exemplo mais recente, histórico, a ocupação italiana ali no chifre da África, sabe? Na primeira metade do século XX, a propaganda do Mussolini não só celebrava a conquista, mas impunha uma ideia de superioridade europeia e inferioridade africana, ajudando a silenciar as vozes locais. Então é isso. Desvalorizar a oralidade, impor narrativas, isso constrói o tal apagamento. Nossa, essa ideia do apagamento histórico dá uma luz totalmente diferente para a busca do Kofi, não acha? É quase como se ele estivesse, talvez sem perceber direito no começo, remando contra essa maré histórica toda. A necessidade dele de se conectar vira um eco de uma luta maior, coletiva, para recuperar uma memória que foi mexida, distorcida, uma jornada pessoal, mas com um peso enorme. E aí que a segunda fonte, o eco do baobá, leva a gente de volta para aquela cena muito simbólica. Debaixo do baobá, o Kofi esperando o pai, ou base, preparando o tal djembe da memória. O texto faz questão de dizer, não é um tambor qualquer, não. A descrição é sensorial, pele de cabra, madeira de iroco, aquela madeira sagrada, densa, e o corpo do tambor cheio de entalhes. Dizem que contam histórias antigas, de reis, de espíritos. E o fascinante aqui, que a narrativa mostra bem, é o ritual. O Obaci não só entrega o tambor. Tem toda uma preparação. Ele passa óleo de palma na madeira, um gesto que parece de consagração, né? E aí ele fala uma coisa fundamental para o Kofi. Aquele djembe é mais que um objeto, é um portal. E a chave para abrir esse portal, para acessar o que ele guarda, é conhecer a origem da alma da linhagem. Isso já mostra que não é só música, né? É identidade, é espiritualidade. Exato. E então, o som começa, o basse toca, mas não é na força bruta. O texto descreve um toque lento, quase um sussurro com ritmo, sabe? Com a ponta dos dedos, um pulsar.
E é esse som que parece que abre a cabeça do Kofi. Ele entra numa visão. A descrição é de uma terra com o sol forte, paisagens de ouro e pessoas, homens e mulheres, muito bem vestidos, com conchas, contas, tecidos vibrantes. Tudo ali tem um ar de realeza, de dignidade. E aqui a história dá uma virada. Uau! Enquanto o som tá rolando, a voz do Obasi entra na mente do Kofi, mas não é falada. É como um conhecimento que chega, revelando: somos filhos de Mansa Musa. Mansa Musa, para quem não lembra, foi aquele imperador histórico do Mali, super rico, lá no século XIV. O Obasi, pelo tambor, conta para o Kofi que os antepassados dele não eram gente comum, eram príncipes, sábios, guardiões de saber. O ritmo que ele toca ali é o da soberania, da marcha firme dos reis. E a missão de quem recebe aquele tambor é carregar essa força real. Essa revelação é, sem dúvida, um divisor de águas para a identidade do Kofi. E aí vem a conexão direta. A voz do Obasi explicando, quase narrando a visão na mente do Kofi. Somos filhos de Mansa Musa, Kofi. Viemos de uma linhagem de príncipes e sábios, guardiãos do conhecimento ancestral, sob a sombra do grande Baobá. Mansa Musa, uma figura histórica real, né? Lendário pela riqueza, pelo poder, mas também pela cultura que ele promoveu. Ligar o Kofi a essa linhagem é dar a ele uma herança de nobreza não só de sangue, mas de espírito, de sabedoria. É fascinante como o Obasi conecta isso, essa herança de realeza, diretamente ao ritmo que ele está tocando. Ele explica para o Kofi que aquele pulsar inicial lento e firme é o ritmo da marcha, da soberania, do passo firme que não se dobra. Ah, que interessante! É a representação sonora da força, da estabilidade, da liderança. Então, a primeira camada da identidade do Kofi que o djembe revela é essa: a ancestralidade africana, nobre, poderosa, sábia. E Obasi deixa clara a missão que vem com o tambor. Quem atende ao chamado deste tambor deve primeiro aprender a carregar a força de reis. Não é um peso, mas uma honra, né? Um chamado para viver à altura dessa memória. E como é que o menino reage a isso? O texto diz que o Kofi sente o peito estufar. É uma reação física mesmo, aquela percepção súbita de pertencer a algo grandioso. Uma linhagem inquebrável, como diz o texto. Mas ele não está sozinho nessa nova terra. A visão mostra ele sendo acolhido por outro povo, os Iamorês, descritos como povos originários que se erguiam como as montanhas. Uma metáfora linda para a força, para a antiguidade deles e a conexão com aquele lugar. E aqui a gente tem o segundo pilar da identidade do Kofi, tão fundamental quanto o primeiro. O Obasi explica essa transição com outra metáfora poderosa. Quando o Baobá foi arrancado de nossas vidas, se referindo à perda da África, né? Nossa alma, como semente levada pelo vento, buscou novas raízes para brotar. Uhum. E essas novas raízes foram fincadas nesse novo solo, mas não sozinhas. Foram nutridas pela sabedoria dos Iamorês. Eles compartilharam um conhecimento diferente, uma espiritualidade ligada à terra. Ensinaram que o sagrado está na lama que cura, nos rios que limpam, nas sementes que guardam a vida. O chamado ancestral africano, que veio com o djembe, começa a dialogar, a se misturar com o chamado da floresta, com a sabedoria indígena. Essa fusão não fica só na ideia, ela vira algo visual para Kofi. Ele vê o mesmo djembe da memória, o símbolo africano, mas agora nas mãos de outras pessoas, talvez descendentes ou gente da comunidade que se formou ali. E o tambor está diferente, adornado com coisas da nova terra, penas coloridas, sementes nativas presas no couro, e o som também reflete essa mistura. O ritmo africano, a base que veio de longe, agora se harmoniza com cantos, com melodias que parecem vir da própria floresta, talvez cantos aimorê. É a representação sensorial dessa síntese cultural toda. É um ponto crucial, sim. O Obasi não trata essas duas heranças como coisas separadas ou em conflito. Pelo contrário, ele celebra essa união. Ele diz para o Kofi: o nosso sangue, Kofi, se misturou ao sangue da floresta. Os filhos dos reis aprenderam a ouvir a terra com os filhos da terra.
Que bonito isso. Bases conclui definindo a essência do filho. Mas o som que sai o texto faz questão de dizer isso. Não é uma cópia do ritmo do pai. Nem só o ritmo da realeza, nem só da floresta. É algo novo, instintivo, que brota dele mesmo. O texto descreve como o seu próprio ritmo, enraizado em ambas as matrizes. É a primeira expressão sonora da identidade única dele, daquela junção perfeita que o Obasi falou. Esse ato de tocar é o clímax da jornada de autoconhecimento dele naquele momento. É a aceitação e expressão ativa da herança dupla. O Kofi entende que não precisa negar nenhuma parte de si. Ele pode honrar os reis africanos e os sábios da floresta. Ao mesmo tempo, ele carrega a força de Mansa Musa e a conexão com a terra dos Aimorés. Ele não é só o guardião do djembe da memória, o herdeiro de uma tradição. Naquele momento, tocando o próprio ritmo, ele se torna o próprio eco do baobá, a personificação viva, pulsante dessa história complexa e bonita. Ele é o chamado do tambor para as futuras gerações. Que percurso incrível para a gente entender como uma identidade se forma, né? A história do Kofi é um exemplo muito forte de como a gente não é definido por uma caixa só, uma origem única. A força dele vem justamente dessa confluência, dessa capacidade de integrar heranças que poderiam parecer distintas, até opostas. A nobreza e a sabedoria da África ancestral, simbolizadas pelo Mansa Musa, pelo djembe original, se encontram e se fundem com a espiritualidade da terra, a resiliência, o acolhimento dos aimorês, da floresta. É essa síntese que faz ele ser quem ele é. Uma bela metáfora para tantas experiências de identidade no mundo real, não acha? Sem dúvida nenhuma. E o próprio texto-fonte, quando sugere lá no final que teria mais para contar sobre a convivência específica entre o Baba Jide e os Aimorés, isso deixa a gente com uma questão bem instigante para refletir, algo que vai além do que foi contado nesse trecho, né? Se a essência do Kofi é essa fusão, como é que essa fusão aconteceu no dia a dia? Como foi essa interação cultural lá no começo? O africano recém-chegado, com a bagagem dele, espiritual, cultural, e os povos originários que o acolheram com as visões de mundo, as práticas deles. O texto mostra a síntese de um jeito poético, simbólico, no djembe e no Kofi. Mas como essa mistura se deu na prática? Nas trocas diárias, nas adaptações, talvez até nos conflitos e nas soluções que moldaram essa nova identidade compartilhada ao longo das gerações. Fica essa pergunta, né?